Continuando nossa disciplina de máquinas elétricas, hoje eu entro no assunto final, que é a parte de controle de motor de indução. No final, no último vídeo, a gente vai falar um pouquinho também de manutenção. Espero que ajude quem for trabalhar na área. Vamos lá. A gente já viu nas aulas anteriores, as máquinas síncronas são máquinas de campo magnético girante, que funcionam em sincronia. As máquinas de indução, que são máquinas de campo magnético girante que funcionam sem sincronia. A gente viu o que é escorregamento, nós vimos como é que as equações tanto do motor monofásico quanto do trifásico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre corrente de partida. Como já conversado com vocês, os motores de indução, eles precisam de uma corrente muito mais alta na partida do que durante o regime. Neste caso, existe uma tabela da NEMA, que é o órgão dos Estados Unidos, para o motor relativo à sua corrente de partida. Por exemplo, o motor categoria F, ele tem a corrente de partida na faixa de 5 a 5,59 kVA. E assim por diante. Na ABNT, ele é relativo à corrente de partida. Por exemplo, o motor categoria A, a corrente é pelo menos 6 vezes a corrente nominal. O motor categoria F é até 4. Então, pela letra, você sabe a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal. Aqui eu tenho uma tabela, uma placa de um motor. Este motor, a gente consegue visualizar facilmente que ele é um motor de 3/4 de CV, ou de 550 watts. A rotação dele é 1150 RPM, daí você já deduz que muito provavelmente é um motor de 6 polos. Ele é a categoria N, então ele funciona com baixa escorregamento. Ele é um motor de 6 polos e o campo magnético girante é 1200 RPM. Ele te dá o fator de serviço de 15%, ou seja, ele aceita em regime uma corrente até 15% maior que a corrente nominal. Ou seja, em condições de funcionamento, pode ser que a tensão caia e por isso a corrente suba. E aí você aceita trabalhar em regime até 15% acima da corrente nominal. Ele é um motor 220/380. Para ligar numa rede 127/220, você tem que ligar em delta. Para ligar numa rede 220/380, você tem que ligar em estrela. Sendo que na rede 127/220 você pode partir em estrela, porque aí você vai partir com 127 volts nas bobinas, aí ele parte com menos torque e naturalmente menos corrente. A corrente nominal ele já me dá na placa 3,5 A para 220, 2 A para 380, e o rendimento dele é na faixa de 65%, bem como o fator de potência. Isso aqui são valores típicos para motores de baixa potência, são motores que têm rendimento e fator de potência baixos. O primeiro sistema de partida que a gente vai falar agora é o estrela triângulo. Neste, eu vou partir meu motor com as bobinas ligadas em estrela. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é: meu motor, para eu fazer uma partida estrela triângulo, eu tenho que ter os 6 terminais, ou seja, todos os 3 conjuntos de bobinas do motor, eu tenho que ter as 2 extremidades disponíveis. Que se meu motor tiver apenas 3 terminais, significa que o fechamento já está feito internamente. Seja um fechamento estrela ou seja um fechamento triângulo, já foi feito internamente e eu não posso alterar. Existem também motores com mais terminais, por exemplo, motores com 12 terminais. Aí você, em vez de 3 conjuntos de bobinas, você tem 6, 2 por fase. E aí ele permite uma gama ainda maior de ligações. Você pode ligar as bobinas de cada fase em série ou paralelo. E aí você pode, por exemplo, funcionar em 220 ou 440. Se você tiver em 220, você bota as bobinas em paralelo. Se você tiver em 440 volts, você coloca as bobinas em série. Na parte do estrela triângulo, voltando para cá, eu vou partir com a tensão menor, ele parte com menos torque. Porém, depois de um determinado tempo, você comuta para triângulo, onde ele vai ter o torque total disponível. E durante essa comutação, eu não tenho um crescimento alto da corrente. Eu tenho uma corrente de partida muito menor, eu tenho menos estresse na minha rede. Eu posso também utilizar esse esquema se eu tiver um controle por PLC ou microcontrolador. Eu posso, verificando que meu motor está com carga baixa, comutar de volta para triângulo
para economizar energia. Aqui nós temos o quadro de comando de um motor para a partida estrela-triângulo. Eu tenho as contadoras K1, K2 e K3 que estão aqui, K1, K2 e K3. K1 e K2, elas fazem a partida em estrela. Veja que K2 faz o fechamento com ponto comum. Todas as três bobinas aqui, os terminais 4, 5 e 6, vão ficar conectados em K2 em um ponto comum. Depois, de um determinado tempo, determinado pelo relé D1, eu vou fechar vou abrir K2 e fechar K3. Então, em vez de conectar em estrela, nós vamos conectar em triângulo. Veja que a bobina 1, 4, ela vai estar conectada entre a fase R e a fase S. A bobina 2, 5, ela vai ficar entre a fase S e a fase T. E a bobina 3, 6 vai ficar entre a fase T e a fase R. E aí meu motor vai ter comutado de estrela para triângulo. Outra alternativa, um pouco mais sofisticada, é o soft starter. Em vez de ter duas únicas tensões, eu tenho qualquer tensão entre a tensão 0 e a tensão da fonte. Vamos dizer que a minha fonte é 220, eu tenho qualquer tensão entre 0 e 220. Isso é feito por meio de triax. Você calcula o ângulo de disparo e aí você entra com uma tensão menor. Você entra com um torque menor também. Se isso for bem dimensionado, você consegue partir mesmo com carga parcial e tensão reduzida. Existem as chamadas curvas de aceleração. Esse é um assunto que geralmente a gente visualiza na disciplina de acionamentos. Essa curva de aceleração é parametrizada de acordo com o motor e sua respectiva carga. E se você estiver operando com carga parcial, você pode reduzir a tensão para economizar energia. Aqui nós temos o esquema do soft starter, Eu tenho a fonte trifásica, eu tenho os tiristores e aqui eu tenho o sistema de controle. Eu leio a corrente e a partir daí eu vou controlar os tiristores aqui para controlar meu motor. Aqui uma comparação dos tipos de partida. Quando eu parto ele em partida direta, eu fico com a corrente alta durante um tempo, depois ela cai. Se eu parto com estrela triângulo, a corrente é menor. Este momento aqui, esse pico, é porque eu desligo a partida estrela e vou ligar a partida triângulo. Como você já deve ter estudado em eletromagnetismo, eu tenho bobinas no motor. Se eu tenho bobinas no motor, ele não aceita muito bem essa variação de tensão de corrente. Então você vai ter esse pico ocasionado por esse liga e desliga. Aliás, é assim que se você já tiver aquela caneta aqui da choque, ela com duas pilhas que dá uma faixa de 3 volts, ela consegue te dar um choque através de um indutor que ele fica chaveando para mim ter uma tensão mais alta. Então, quando eu faço esse chaveamento aqui, eu tenho um pico de tensão que se traduz em um pico de corrente aqui no motor, mas é um pico muito baixo, É um tempo irrisório, é muito melhor do que você ficar com a corrente de partida durante um razoável tempo. Um detalhe importante também é que na partida direta, se eu partir com carga, a corrente não fica maior, mas ela fica alta por um tempo mais longo. No soft starter, eu tenho uma curva, a corrente vai subindo lentamente e depois ela cai. Veja que ele merece o nome de partida suave. Eu tenho uma partida muito mais suave do que as outras opções. A gente vai continuar esse assunto no próximo vídeo. Até lá!